novo para mais uma aula de história. Vamos lá? Hoje vamos começar o capítulo 7. Vamos aprender mais sobre como ocorreram as primeiras migrações no Brasil. Quais os motivos que trouxeram tantos povos estrangeiros para cá, se eles conseguiram alcançar o objetivo, os aspectos positivos e os negativos, né? Os problemas que enfrentaram e enfrentam, que esse processo ele não tem fim, né? Vocês podem então abrir o livro na página, né, de abertura do capítulo, que são as páginas 58 e 59. Olha só, o Brasil é o mundo. Muito bacana isso, né? Então, esse título leva a gente para uma fantasia de que sabemos do tamanho do Brasil, do tamanho territorial. E ele é o mundo porque ele é capaz de abrigar, de acolher, de ter gente de vários países, de várias culturas, morando todos juntos, né? Mas a gente criou a nossa própria cultura ao longo da nossa história. Isso é importante a gente ter certo isso, né? Então, o povo brasileiro, ele é fruto de uma intensa miscigenação genética e cultural. Genética que ocorreu a partir do encontro, né? Da constituição de novas famílias, de novos laços entre os europeus e os indígenas, europeus e os africanos, africanos e indígenas, e aí todo esse processo de transformação étnica, né? Da cor da pele, dos valores e a miscigenação cultural, que é isso, cada um desses povos traz na bagagem a cultura do seu país, seus valores, modo de vida. Então, essa miscigenação, gente, ela é resultado do encontro dos povos nativos e imigrantes que foram, sobretudo, forçados a deixar seu país ou movidos por interesses econômicos. As relações sociais se desenvolveram ao longo do tempo, deram origem a uma nação que, inegavelmente, com certeza vocês concordam, compartilha inúmeros traços comuns e que considera verdadeiramente brasileira. Porém, né, não se pode afirmar que existe só um tipo de brasileiro. Com certeza não. Então, vamos lá para a página 60? Aqui nessa página tem dois conceitos fundamentais para a gente entender esse capítulo, tá? É o conceito de migrante e imigrante. Eu trouxe aqui, antes de dar o conceito, por escrito, para vocês entenderem melhor o conceito em termos de imagem. Então, o que é um migrante? É a pessoa, gente, que muda de uma região, igual está mostrando aqui, ó, região A e B, tá? Aqui tem a setinha falando que, de fato, eles são migrantes. Então, quando migra, muda de uma cidade, de um estado para o outro, dentro do seu próprio país, a gente só chama de migrante, tá? Mas, ó, então, a pessoa que muda de uma região ou de um país para outro com o objetivo de morar por um determinado tempo ou permanentemente, quer dizer, que vai viver ali o resto da vida. Agora, olha que importante, a migração, gente, ela ocorre por diversos motivos. Interesse econômico, eu consegui um emprego, um trabalho bem estimulante, mas
interessante, eu vou ser mais bem remunerado, alguma coisa assim. Por motivos culturais, religiosos, políticos e naturais. Hoje em dia, esses migrantes que chegam ao Brasil, muitos vêm refugiados, né, desses conflitos políticos, religiosos, às vezes, e muitos porque sofreram. O país deles de origem sofreu alguns problemas graves, alguns fenômenos, né? Terremotos, chuvas assim intensas, ou seja, eles têm que se mudar. Em alguns, nesse caso, não são todos nós, né? Então, a migração ocorre por esses diversos motivos. O que a gente chama de motivo natural? São as secas, terremotos, as enchentes, ou seja, não tem mais condição de ficar ali. E o que é um migrante? Imigrante é aquele aí, é só de um país para o outro, ó. É aquele que entra em um país estrangeiro com o objetivo de residir ou de trabalhar. Ele é visto pela perspectiva do país que o acolhe. É o indivíduo que veio do exterior. Por que é devido ao jeito que a gente o vê? Porque a gente ou vai acolhê-los, ou então a gente, não, ele está vindo de Portugal, eu não vou. Ah, ele está vindo de alguma região da África, fugindo de conflitos, de guerra. Então aí a gente possa acolher de outra forma. E esse mapa aqui, então, ele mostra de uma forma mais clara. Aqui, ó, então, o imigrante é aquele que está saindo do seu país, né, de origem, está indo em direção que a outro país. O emigrante, e aqui, gente, ele mora por um período determinado ou muitas vezes pode ser para sempre, né? O migrante, ele pode vir de fora, mas ele também vai se deslocar apenas de uma região para outra, onde ele produz mais, onde tiver algo mais semelhante à cultura deles. E o emigrante é aquele que sai do seu país. Então, toda vez que eu sair, quando a gente sai para morar ou trabalhar, são esses dois quesitos. Eu tenho que morar e trabalhar nessa determinada região para ser considerado migrante, imigrante, ok? Continuando, gente, eu trouxe esse mapa do Brasil aqui para vocês verem onde foi os estados, as regiões onde receberam o maior número de pessoas, de escravos ou ex-escravos, né, nesse período. Então, aqui está Portugal, aqui a Espanha. Então, as setinhas de verde saíram de Portugal. Isso já é uma forma da gente preparar nosso material. A Suíça, a Itália, a Alemanha, Espanha e Japão. E eu trouxe também esse gráfico aqui que mostra o processo de imigrantes no Brasil entre, olha, os anos de 1870 e o ano de 1955. Então, o número de italianos que vieram para o Brasil é enorme.
depois os portugueses, depois direitos diversos, depois vem espanhóis, alemães, japoneses e russos. Então, embora os portugueses tivessem, olha que importante, estabelecido sua língua, sua religião e sua cultura como oficiais, não conseguiram impedir que os outros povos europeus, africanos e asiáticos, que também migraram para o Brasil durante o período colonial, deixassem suas marcas e suas contribuições para a formação do povo que somos hoje. Então, olha o número de italianos, 1.555.000 e alguma, né? Portugueses, 1.470.688. E os russos, então, a gente teve um maior número de italianos, depois de portugueses, diversos aí que é misturado, Espanha, Alemanha, Japão e Rússia. Agora, vamos lá na página 61. Erro de português. Adoro esse poema. Oswald de Cruz. Oswald de Andrade. Desculpa, gente. Eu cometi um erro de português, né? Quando o português chegou debaixo de uma chuva, de uma bruta chuva, vestiu o índio. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. De acordo com o poema de Oswald de Andrade, o português vestiu o índio. Explique o que esse verso pode expressar. Então, vocês podem anotar aí, né? O verso Vestiu o Índio, de Oswald de Andrade, expressa a imposição cultural dos portugueses sobre a população indígena brasileira. Então é isso, gente. Ficamos para a próxima, quando vamos continuar a ver mais sobre os migrantes e imigrantes também. Beijão para vocês!